E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem. Bom dia. Na aula de hoje, eu vou falar sobre as camadas da atmosfera, certo? E aí, a gente vive num planeta extremamente complexo, né? E cheio de coisas específicas para a gente estudar. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar sobre as camadas da atmosfera, né? Parece até que quando a gente olha para cima, assim, não tem nada, né, entre a gente e o espaço sideral. Mas aí tem um monte de camadas gasosas, certo? Que fazem com que a gente consiga sobreviver plenamente nesse planeta, né? E até mesmo amortecer impactos extraterrenos pra gente. E aí, né, a gente primeiramente começa de baixo. Por quê? Porque é aqui que nós estamos, certo? E como é que se chama essa camada? Se chama troposfera. E ela é a camada mais estudada e mais entendida, porque justamente a gente está aqui. Os gases que a gente necessita para respirar e tal, as trocas são todas feitas aqui, certo? Então, aqui é onde nós teremos mais relação, mais estudo, mais compreensão. E aí, essa camada ela é a camada mais baixa entre todas as outras camadas, certo? Ela fica diretamente em contato com a litosfera e a 15 quilômetros acima da troposfera nós temos onde voam os aviões. Isso aqui é um avião. E aí, da troposfera até 50 quilômetros acima dela, certo? Até 50 quilômetros, nós vamos ter a estratosfera, que já é outra camada. É justamente onde os aviões voam, só que bem abaixo da troposfera, ok? Mas aqui na estratosfera, o que é que a gente vai ter? Nós vamos ter uma camada extremamente importante, que é a camada de ozônio, certo? Aqui que se fazem como se fosse um escudo, uma barreira protetora para a Terra, certo? Que vai fazer com que os raios os raios solares emitidos para o espaço, né? Quando vêm, eles batem no planeta, eles vêm, batem aqui e conseguem voltar. Então, os raios que passam por essa camada são mínimos. E os dilemas que mais existem hoje é dos buracos que estão ocorrendo na camada de ozônio, que faz com que deixem alguns gases passar. Esses buracos, eles são causados, por exemplo, por poluição atmosférica, né? E a interferência humana aqui, ela é fundamental para acabar com essa camada, né? Então, a gente tem que rever os nossos atos para que a gente sobreviva. Sem essa camada aqui, a vida fica insuportável, né? Não dá para viver. E aí, pessoal, da estratosfera a mais 80 quilômetros acima, nós vamos ter a mesosfera, que é a camada mais fria. Aqui chega até menos 90 graus Celsius. Então é congelante, certo? E é exatamente aqui onde, quando os meteoros eles entram, né, dentro da órbita da Terra, dentro da atmosfera da Terra, eles vêm e quando chegam na mesosfera eles conseguem atingir como se fosse um choque térmico, mais ou menos, que eles se incendeiam, eles vêm em forma de bolas de fogo, ok? E aí, pessoal, desses 80 quilômetros, né, entre a estratosfera e a mesosfera para cima, aqui essa diferença vai ser gigantesca, certo? Entre a mesosfera e a termosfera. A gente tem aí 500 quilômetros de distância, então existe uma distância bem maior que essa, só que eu não consegui demonstrar aqui para vocês, mas no livro tem, na página 118.
E aqui é interessante essa camada porque aqui onde ocorrem os fenômenos das auroras boreais, né? E porque aqui tem gases que são chamados gases ionados, certo? Que fazem que esses íons, esses gases, eles tanto facilitam esse fenômeno natural, certo? Quanto eles conseguem propagar ondas de rádio, certo? Então é uma camada bem interessante. E aí, da termosfera para a exosfera, né, que é a camada externa da Terra, que é a termosfera, né, ela é a última camada em que a gente tem dentro da Terra. A exo, ela é a última, mas mais uma questão de que depois dela é tudo fora da Terra. E é justamente na exosfera onde ficam os satélites artificiais. Então, se você tem internet, se você tem TV via satélite, se você tem várias coisas que a gente usa no cotidiano, as ondas são transmitidas, né, pela exosfera. Então, elas estão na última camada atmosférica do planeta. E essas ondas, elas são emitidas de lá, ok? E aí, pessoal, a gente pode perceber também que nessas camadas atmosféricas, né, existe uma relação muito grande da influência dos raios solares, certo? Esses fenômenos atmosféricos, eles ocorrem principalmente por causa da questão da incidência solar no nosso planeta. Ela não é feita perfeitinha como a gente acha que é, certo? A Terra, ela tem uma leve inclinação. E aí, o Sol, quando ele emite seus gases, né, seus raios, eles meio que se concentram muito nessa região do planeta onde fica aqui é a Terra, certo? Onde fica a linha do Equador. E aí, daqui da linha do Equador, por ter essa camada atmosférica, a Terra consegue enviar calor, certo, para os polos também. Mas aí já chega lá num bem fracos, certo? E isso vai influenciar em quê? Em que nos polos nós vamos ter uma maior quantidade de gelo, certo? Vamos ter geleiras. Por quê? Porque o calor que chega lá é muito fraco, muito pouco. Então, consequentemente, na, na, na linha do Equador é muito quente, certo? O que forma uma zona tropical, certo? Que é onde a gente mora bem perto. E aí, intermediário a essa zona tropical, que é muito quente, e a zona polar, que é muito fria, nós temos a zona temperada, que é justamente um meio termo entre o frio e entre o quente. Então, nós vamos ter três zonas, certo? Que é a zona tropical, maior incidência solar, a zona polar, menor incidência solar, e a zona tropical, que é o meio termo. Então, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida, me perguntem, ok? Até a próxima aula.